Primeiro, muito obrigado por estar aqui, poder dividir um pouco do conhecimento de como está sendo essa jornada com a gente do GV Angels. Obrigado. Minha primeira pergunta vai muito numa linha de investimento early stage, de uma maneira um pouco mais ampla, que é a seguinte. Quando a gente fala de investimento early stage, a gente está falando muito de investir em pessoas. Mais do que o modelo, mais do que muitas vezes vai pivotar a empresa, vai mudar o setor, mas acima de tudo está investindo naquele grupo de fundadores. Hoje, quando você vai buscar um grupo de fundadores para investir, o que você está procurando nessas pessoas? Eu acho que quando a gente pensa num grupo de fundadores, às vezes a gente está pensando em determinadas skills e determinadas características que sobressaem do ponto de vista de negócio. Mas no médio e longo prazo, existem outras características e outros skills que são muito mais simples e muito mais necessários para você manter essa relação. Então, primeiro, o cara tem que ser arrojado, tem que entender do mercado que ele está, tem que aprender a errar rápido, tem que aprender a mudar, tem que aprender a ter equipe, porque sem equipe vira um negócio de uma pessoa só, o risco fica muito grande. Se o cara estiver bem, for tudo certo, ótimo, mas qualquer deslize para ele e para a gente é muito complicado. E a questão do comprometimento com a governança, eu acho que é uma coisa básica, né? E depois com a satisfação para quem está acompanhando. O que eu percebo muito na questão do investimento anjo é que é uma batalha para você sentar, fazer o contrato, investir. Passou isso, todo mundo some. E não só a investida, como o investidor. E poucos investidores realmente vão atrás, querem saber o que está acontecendo e etc. E do ponto de vista da equipe dos fundadores, eu acho que eles acabam tendo que matar um leão por dia e aquele cara que já investiu deixa de ter a prioridade que ele já teve um dia. Então, isso é muito complicado. Para mim, quando a gente olha, às vezes, que o cara é um second founder ou multiple founder, ajuda porque você já sabe que aquele cara, de certa forma, entendeu como que funciona o jogo. E que além de pegar o dinheiro, você também tem que dar satisfação. Maravilha. No caso da Balk, que é uma empresa que, enfim, investida do GV Angels, que você é líder, está acompanhando, eu acredito que ser um empreendedor está muito relacionado com ser um bom gestor de recursos, saber usar os seus recursos da melhor maneira para a empresa. No caso de IoT, como que você vê o tempo que tem que ser, o tempo e os recursos que tem que ser colocados em expansão, vendas, e o tempo que tem que ser colocado em produto e tecnologia? Como dividir isso da melhor maneira, assim, qual que é a proporção que você acha que é justa dentro do negócio? Olha, começando com a questão da Balk, eu acho que a Balk é um caso à parte. Eu não tenho grandes experiências com startups, estou aqui no GV Angel há 3 anos. O meu conhecimento é muito mais de negócios familiares no Brasil, há mais de 25 anos que eu acompanho esse mercado, ou multinacionais. E essa turma da Balk tem o misto dessa experiência. Então tem um second founder que está ali, que já tem muita experiência, que é do Pink Farm, o Geraldo, que inclusive veio para a empresa hoje para ser o CEO da empresa, convidado pelo founder, que é o Rodrigo Galves. E o Galves, por seu lado, ele tem uma experiência dentro de uma multinacional, desde ter sido trainee dessa empresa até ter gerado a própria Balk dentro da Braskem. 15, 16 anos depois, fundou a Balk, saiu da Braskem sendo investida pela Braskem e depois a Braskem acabou por uma questão financeira. A Braskem está um passo aí da RJ, ela acabou desistindo dos investimentos e ele praticamente ganhou a Balk. E nós, do GV Angels, entramos junto com o grupo de executivos da própria Braskem. Então, essa parte da divisão do tempo, talvez seja uma das coisas mais, não só tempo de recurso, né? Seja uma das coisas mais importantes. E isso, para mim, tem que estar na percepção dos founders e ele tem que trazer a equipe junto. Então, ele tem que cuidar da empresa como se fosse a vida dele, né? E gastar o máximo possível dentro daquilo que vai dar o maior retorno possível. Às vezes é desenvolvimento de produto, às vezes é marketing, às vezes é organizar as finanças, às vezes é atendendo clientes importantes para ter uma diversificação. Acho que vai depender muito negócio a negócio. Tem uma discussão que a gente tem muito, né, dentro do ecossistema, a gente estava falando antes do evento sobre isso, sobre qual que é a barreira de entrada para conseguir entrar naquele negócio
de repente, novos empreendedores, novos concorrentes, né? Eu queria saber um pouco sua opinião, né, como líder desse investimento, como que você enxerga essa barreira hoje em dia para outras empresas conseguirem participar desse setor e tudo mais? O que um empreendedor pode fazer nesse setor para se diferenciar e se tornar pouco copiável, né? De novo, eu acho que a Balk é uma empresa única por diversas razões e uma delas é que o founder, ele veio de uma empresa mãe e ele está nesse setor há 15 ou 17 anos. Tá? Então ele já conhece de certa forma como que é a dinâmica, ele tem uma interação muito boa com a equipe técnica desses clientes. É uma venda que você não faz em uma semana, nem em 2, 3 meses, é uma venda de longo prazo, mas a nossa escolha do investimento na Balk foi justamente porque eles conseguem criar essa base sólida. Então, tem uma barreira enorme, porque técnica, tem de tempo e você tem que ter a confiança do cliente, porque você vai estar dentro da produção do cliente. A solução da Balk, a promessa e a entrega é que ela vai contar para o cliente aquilo que ele não consegue enxergar. Então você começa a entender quanto secreto é o que a gente está discutindo. Sim. Porque às vezes o cliente fala, olha, eu tenho um segredo aqui que funciona aqui desse jeito. E aí o pessoal chega lá e fala, realmente essa é uma ideia, mas não funciona exatamente desse jeito. Tem algumas diferenças ali no meio do caminho. Então, eu acho que uma das maiores barreiras é a confiança. E antes de investir na Balk, há 2, 3 anos antes, eu estava em um desses clientes, continuo ainda, eu sou advisor desse cliente. E a questão desse cliente falou, não, eu falei assim, mas você não acha que o produto é legal? Ele falou, não, eu acho que é legal, mas eu tenho que confiar muito para abrir essas informações. Sim. Não é um negócio fácil, não é um negócio simples. Muito sensível, né? É muito sensível e acho que a confiança você consegue com tempo, com dedicação, construindo a sua reputação. É um negócio difícil. Uma outra pergunta que eu tinha, você comentou que você investiu no token, né? Sim. E eu queria saber um pouco como está sendo essa experiência. Tem muita gente que acompanha a gente que não sabe o que é o token, não está familiarizado. E eu entendo que ele vem para resolver algumas dores centrais aí da jornada do investidor anjo, uma tecnologia nova bem interessante. Para você, como tem sido essa experiência, a governança, as oportunidades que estão aparecendo? Queria que você pudesse compartilhar um pouco. Bom, para quem não investiu no token e não quer investir no token, não fala comigo. Eu investi em um token, depois mais tarde, numa conversa com o Lorenzo, eu estava com uma oportunidade de investir em uma startup direto ou investir no token de novo e o token investir na startup. E eu acabei optando por investir no token. Eu acho que o token é uma sacada muito legal. Do ponto de vista de governança, me dá uma tranquilidade muito grande. Eu acho que o trabalho que está sendo feito é muito interessante. A gente acaba fazendo investimentos muito pequenos, na minha opinião, mas que é o tamanho do token e a gente acaba tendo uma diversificação super interessante. A carteira do token é fenomenal. Né? Nós conseguimos entrar aí em algumas oportunidades que realmente eu nunca imaginei que fosse possível. Muito obrigado, valeu. Obrigado.